De volta com o terceiro bloco do Jogo do Poder, entrevistando hoje o governador reeleito de Sergipe, Marcelo Deda, do PT. Participa também Edmar Franco, colunista da coluna Panorama Político do jornal O Globo. Nós vamos, inclusive, passar aqui a pergunta para o Edmar, que gostaria de perguntar ao governador sobre a questão da justiça eleitoral. Governador, o senhor sabe que, ainda quando o seu partido estava na oposição, um belo dia, um ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que hoje até inclusive é ministro do governo Dilma, o ministro Nelson Jobim, ele decidiu, não pode ter coligação. Ele decidiu a favor da verticalização. Exatamente, não pode ter verticalização. Votou, não tem que votar uma chapa... Coligação nos estados tem que respeitar a coligação nacional. Exatamente, é isso. Agora, nós estamos de novo aqui, tem senhores da Justiça Eleitoral decidindo o seguinte, não... Quando não, depois da eleição, a coligação não vale. Quando sai o titular, tem que entrar o titular do mesmo partido e não o suplente da coligação. Quando é que os políticos vão botar um freio na justiça eleitoral? Porque esse pessoal não recebeu um voto, eles não têm delegação de ninguém para decidir. Tem outro exemplo gritante agora no Pará. A justiça eleitoral permitiu que 2 candidatos concorressem ao Senado no Pará. Esses 2 senhores fizeram uma votação estupenda, só que depois a Justiça Eleitoral decidiu não dar posse a eles. Então eles anularam o voto de milhares de eleitores no Pará, milhões de eleitores no Pará. E além disso, eles permitiram que assumisse o Senado pessoas com uma votação ínfima. O senhor não acha que está na hora de botar um freio nesse... Eles estão meio usurpando as suas funções, né? Nós discutimos aqui já sobre aritmética, sobre história, sobre algumas ciências aqui. Vamos incorporar mais uma, farmácia ou a química, como queiram. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Eu considero que uma das instituições mais interessantes, de certa forma mais inovadoras da democracia brasileira, é a existência de uma justiça eleitoral. Agora, o papel dessa justiça eleitoral, para mim, é muito nítido sobre o ordenamento da Constituição. A ela compete, de maneira precípua, presidir os pleitos, reprimir o abuso do poder econômico e da máquina estatal e garantir a apuração e a legitimidade dele. Na hora em que o direito de legislar sobre regras da disputa é exacerbado e é assumido pelo próprio Poder Judiciário, nós temos um defeito institucional grave. Agora, diga-se de passagem, esse defeito não nasce de uma vontade apenas dos juízes de quererem mandar mais ou fazer mais ou estabelecer regras. Ele nasce da inação do Poder Legislativo. O poder não conhece vácuo. Isso funciona na política cotidiana e funciona nas relações. Se um dos poderes da República começa a recuar naquilo que é o seu predicado principal, que é formular as leis, que é interpretar a vontade geral da nação e transformar em leis, não vai faltar quem o queira. Nesse caso foi o judiciário, em outros momentos do país foi o executivo. Eu acho, é por isso que eu digo que a reforma, a mãe de todas as reformas, é a reforma política, eleitoral e partidária. Então o senhor acha que a reforma política e partidária, como o senhor define, deveria rediscutir também as atribuições da justiça eleitoral? Não é muito assunto? Quer dizer, o Congresso tem condição de se debruçar sobre esse conjunto de assuntos e chegar a algum grau de consenso? Não é uma posição, o senhor me desculpe, um pouco idealista, achar que esse Congresso eleito com essas regras e que tende à inércia, o senhor foi membro do parlamento, o senhor sabe que para mudar a regra pela qual os parlamentares se elegeram, é uma tarefa complicada. Não é muita confusão para ser tratada de uma vez só lá no Congresso Nacional? Acrescente-se a isso o fato de que a reforma política não está incluída entre as prioridades da presidente eleita, né? Eu acredito que o Congresso Nacional está capacitado e aparelhado para discutir muito mais do que essa agenda. Eu vi, quando o governo quis romper um dogma brasileiro, que eram os monopólios, por exemplo, do petróleo, e eu combati o governo Fernando Henrique quando quis quebrá-lo, se conseguiu colocar na agenda essa reforma e realizá-la. Quando o governo quis mexer com direitos previdenciários, quando quis mexer com a questão dos servidores públicos... Quando quis aprovar a reeleição. Quando quis aprovar a reeleição, temas polêmicos por definição, se construiu não consenso, mas se construiu maiorias com alguma solidez que permitiu a aprovação dessas novas regras, desses novos paradigmas. Eu acho que
A democracia brasileira precisa da reforma política. Eu não estou cometendo aqui o desatino de dizer que a democracia brasileira precisa do meu modelo de reforma política, da lista partidária, de uma nova estrutura, de um calendário eleitoral novo. A democracia, o Congresso Nacional, melhor dizendo, precisa dialogar com o eleitorado brasileiro a respeito desse tema. Porque, senão, nós veremos a consolidação de um modelo onde o Congresso abdicará de cumprir um dos principais papéis da instituição, que é estabelecer as regras do jogo democrático, e vai entregar isso aos senhores juízes, aos senhores da toga. Não, esse papel é dos parlamentares. E se nós não cobrarmos... O Roberto Freire, né, que é um opositor... Né, se elegeu agora deputado federal por São Paulo, mas que é meu amigo pessoal e com quem eu fui colega de parlamento, ele costumava dizer o seguinte: olha, a reforma partidária não pode ser assunto do executivo, é assunto da sociedade e do Congresso. Que seja, mas os partidos hegemônicos no Congresso Nacional têm um dever com a democracia e com a sociedade brasileira. Se a presidente Dilma não priorizar, os líderes partidários, os presidentes de agremiações têm que privatizar. Tem que priorizar. Você vê que ato falho. Estou no aeroporto já soando nos meus ouvidos aqui. Começo de governo é assim, tem que priorizar e estabelecer na agenda do Congresso Nacional esse tema. O senhor está falando de agenda, o Ilimar falou de agenda. Tem um assunto na agenda que é talvez o primeiro assunto, a primeira preocupação do eleitor. O senhor concorreu agora a uma eleição, o senhor sabe disso, que é a questão da saúde. E a minha dúvida é a seguinte, governador, inclusive eu li uma entrevista que o senhor deu aí ao jornal Valor Econômico, o senhor tratou desse assunto de uma maneira longa, porque sempre que se discute a questão da saúde, a primeira ideia que aparece aos governantes é aumentar imposto. Então nós temos um problema de saúde, um problema de atendimento médico, um problema de financiamento, temos aí a emenda 29 que não foi regulamentada, que precisa ser regulamentada, mas a primeira ideia que aparece é de criar um novo imposto para substituir a CPMF que não existe mais. Porque sempre o contribuinte, sempre o cidadão que paga os impostos, é sempre convocado em primeiro lugar, antes do governo até tentar descobrir se está usando bem o dinheiro que já tem. Sabe aquela frase famosa do fantasma que rondava a Europa? Aqui agora há um fantasma que ronda a saúde. É a CPMF. O senhor está falando do Manifesto Comunista. Do Manifesto Comunista. Então, digamos que se nós tivéssemos um manifesto sanitarista a ser publicado nos próximos dias, ele começaria de forma, digamos, pouco original. Um fantasma ronda a saúde brasileira. É a CPMF. Brincadeiras à parte, o fato é que nós temos uma crise de financiamento. Qual é o problema? Às vezes a agenda brasileira é construída equivocadamente, colocando-se o carro adiante dos bois. Antes de se discutir o problema do financiamento e as alternativas para resolvê-la, o mais fácil é trazer de volta um tributo que foi extinto. Eu não acho que é por aí. Eu acho que o que nós precisamos constatar é o seguinte: falta recursos. 2, o problema da saúde não se resolve apenas por recursos. Precisa de transformações na gestão, de inovação e de modernização no processo de gestão do SUS. E, por fim, é preciso ver se não há outras alternativas. Por exemplo, a aplicação plena da emenda 29. Obrigar que o governo federal e governos estaduais e municipais implementem de maneira absoluta as regras que estão previstas na emenda 29. Isso pode trazer dinheiro novo. A partir daí, verificar se falta mais. E aí sentar para ver as alternativas. Nós vamos continuar discutindo a saúde no nosso último bloco. Vamos agora para um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o Jogo do Poder.